O cyberpunk, ou cyberanarquismo, é um subgênero da ficção científica, conhecido pelo seu enfoque na alta tecnologia e na baixa qualidade de vida, high-tech, low-life, e toma o seu nome da combinação da cibernética mais punk. Mescla a ciência avançada, como as tecnologias de informação e a cibernética, junto com algum grau de desintegração ou então alguma mudança radical na ordem social. De acordo com Lawrence Persson, os personagens do cyberpunk clássico são aqueles seres marginalizados, à margem da sociedade, bem distanciados dos centros de poder, solitários e que vivem à margem da sociedade, geralmente em futuros distópicos, onde a vida diária foi totalmente impactada pela rápida mudança tecnológica e existe uma atmosfera de informação computadorizada ambígua e uma modificação invasiva do corpo humano através de conexão com tecnologia, por exemplo, ciborgues ou microchips implantados no corpo. Segundo William Gibson, em seu livro Neuromancer, o indivíduo cyberpunk é uma espécie de pichador virtual, que utiliza do seu conhecimento acima da média dos outros usuários para realizar protestos contra a sistemática vigente das grandes corporações, sobre uma forma de vandalismo no universo virtual no cyberespaço, com um cunho depreciativo a fim de infligir prejuízos no status quo, mas fazendo tudo isso sem nenhum ganho pessoal. O termo cyberpunk também significa uma subcultura que é focada na cybercultura e destaca-se pela preferência por a música eletrônica, músicas psicodélicas, ou então por gêneros de músicas que fazem fusão do punk rock com a música eletrônica. E esse gênero começou a se desenvolver nas últimas décadas do século XX. O mundo cyberpunk ele é distópico e ele é chamado de antítese das visões utópicas dos mundos de ficção científica mais tradicionais. De meados do século XX para cá, como tipificações, como por exemplo Jornada nas Estrelas, Star Trek, são obras que têm uma versão do futuro onde as coisas são melhores. Já no cyberpunk, a visão do futuro é pior. Embora incorporando algumas dessas utopias, principalmente na questão da separação entre o corpo e a mente, muito discutida na filosofia cartesiana, o cyberpunk ele traz uma versão da realidade que se aproxima mais da nossa do que a versão da realidade dos filmes de ficção, como por exemplo Jornada nas Estrelas. Na literatura cyberpunk, muito da ação se ambienta e acontece virtualmente no cyberespaço. A fronteira evidente entre o real e o virtual fica cada vez mais embaçada. E outra característica desse gênero é o transhumanismo, a invasão do corpo das pessoas por aparelhos tecnológicos formando ciborgues, a ligação do cérebro com os sistemas de computadores e também a inteligência artificial desenvolvida de uma forma maior e alguns androides. O mundo cyberpunk é um lugar totalmente sinistro, sombrio. Os prédios são muito grandes, geralmente não dá para ver o céu. As cores usadas nas obras de arte cyberpunk são mais escuras. Existem computadores ligados em todos os cantos que dominam todos os aspectos da vida cotidiana. Empresas multinacionais gigantes substituíram o Estado como centros de poder. A batalha do excluído, que vive à margem da sociedade contra o sistema totalitário, é um tema comum no cyberpunk. Entretanto, na ficção científica tradicional, convencional, os sistemas tendem a ser estéreis e ordenados e controlados pelo Estado. Já na ficção do cyberpunk, quem controla tudo isso, em contraste com a ficção tradicional, na ficção cyberpunk são mostradas e apresentadas as entranhas da corporocracia. A corporocracia é um estado onde as grandes empresas que controlam o Estado. E a batalha acontece no contexto cyberpunk com essa formação de poder, resultando renegados contra as grandes corporações e sistemas de computador controlados pelas grandes corporações, influenciando a vida de todos. As histórias cyberpunk elas são vistas como representações de ficção do presente que a gente vive, a partir de uma extrapolação e especulação das tecnologias de comunicação, como por exemplo a internet. Nos livros cyberpunk, eles se centram no conflito entre hackers, inteligências artificiais e megacorporações.
e também grupos de rebeldes que se escondem em algum canto da cidade. Essas são geralmente as características de uma obra cyberpunk, que passa aqui na Terra, geralmente na Terra, ou então em algum outro planeta parecido com a Terra, no futuro bem próximo que o nosso, ou então no futuro mais distante, fazendo negação a todas as obras de ficção que são mais bonitinhas, assim, que são mais com final feliz. As visões desse futuro tendem a ser uma distopia pós-industrial, mas estão normalmente marcadas por um fomento cultural extraordinário e o uso de tecnologias em âmbitos nunca vistos antes, mas que foram antecipados pela mente dos criadores da ficção. Por exemplo, William Gibson, ele escreveu coisas no livro dele, Neuromancer, que na época não estava acontecendo. O cyberespaço ainda não tinha a forma que ele tem hoje, mas ele preveu o futuro. Ele imaginou as coisas que acabaram se transformando em coisas reais. A rua encontra suas próprias aplicações para as coisas no universo cyberpunk. A atmosfera do gênero cyberpunk em sua maioria faz um eco com o cinema negro. Muitos desses gêneros de técnicas de romances policiais e as influências do cyberpunk se estenderam por todos os outros gêneros literários, pelos gêneros cinemáticos e por vários outros gêneros de jogos de videogame também, por exemplo. E essas influências do cyberpunk estão visíveis, por exemplo, até nos traços das obras de Stephen King, como no livro O Concorrente, onde o mundo é um cenário cyberpunk próximo temporalmente. E o termo cyberpunk acabou se cunhando nos anos 80 e continua sendo totalmente, extremamente atual.